Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de terça-feira. Nós vamos ler hoje mais 2 capítulos de Jeremias, iniciamos aí o livro de Jeremias e eu tenho certeza que o aprendizado vai ser muito grande e que Deus vai falar com todos nós. Então aqui no capítulo 2, nós já vimos aqui o chamado de Jeremias. Quando Deus chamou, ele era muito jovem. E eu quero dizer que quando Deus ele chama uma pessoa, não tem jeito. Quando Deus chama, ele chama mesmo. Não importa a idade, não importa, pastor, mas eu não tenho estudo. Quando Deus ele chama, ele coloca a palavra na nossa boca. E a promessa do Senhor Jesus é muito forte, né? Quando ele falou que o Espírito Santo o Espírito de Deus ia vir sobre os nossos lábios. Então, quando Deus ele escolhe alguém, não importa a idade, se é jovem, não importa se tem estudo ou não, Deus é maravilhoso. A promessa dele sempre se cumpriu. A promessa de Jesus, quando ele falou que o Espírito dele ia vir sobre nossas vidas, né? Então, quando Deus ele chama alguém, ele chama para valer. Aqui está escrito que Deus ele escolheu o profeta Jeremias desde o ventre da mãe dele, né? Então talvez você fale assim, poxa, pastor, dá um frio na barriga. Dá, porque deu um frio na barriga de Jeremias, também de Gideão, de Moisés, né? Todos os que são chamados. Porque esse friozinho eu creio que é o temor de Deus. Então, quando Deus chamou Gideão, ele falou assim, eu sou menor, eu sou mais pobre, mas eu não sei. Deus falou, eu te escolhi, eu te chamei. Né? Quando Deus escolheu Moisés, não, mas eu sou gago, eu tenho esse problema. Não, eu te escolhi. Então isso é algo glorioso. Então todos que foram chamados por Deus, eles achavam que não estavam preparados. E esse é o grande segredo. Nós aprendemos isso. Porque quando Deus escolhe alguém e a pessoa ela fala assim, poxa Deus, eu não estou preparada. Não estou negando, eu não estou pronto, não estou preparado. Então é sinal que esta pessoa, ela está no caminho certo. Porque a humildade nela procede a honra, né? Então isso aqui é muito forte, está no caminho certo. Que você também venha crescer espiritualmente, que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos e dia após dia Deus ele vai nos capacitando, nos dando força, sabedoria, entendimento, discernimento para que possamos cumprir o propósito, o nosso propósito aqui na terra. Então Jeremias, ele vai, o capítulo 2, ele vai repreender Israel por sua infidelidade e pelo abandono ao Senhor. Então a mensagem pública aqui de Jeremias, que Deus, ele lamenta a fidelidade do povo de Israel. Então ele vai dizer que, ele lembra do povo quando o povo servia a Deus, quando o povo tinha uma aliança com Deus, quando o povo tinha um temor a Deus. Então Isaías falou assim, ele lembra, o Senhor lembra quando o povo era fiel. Então o Senhor, aqui ele está através da palavra de Deus, falou, eu lembro, quando lá no deserto o povo me adorava. Então eles vão aqui se desviar do caminho do Senhor e eles vão para a idolatria. Israel chegou no ápice, né, da sua idolatria. E Deus levanta um profeta, o profeta Jeremias, para falar dessa infidelidade que eles viviam e da fidelidade que eles viviam lá atrás. É muito forte isso, né? Então, por isso que lá no livro de Apocalipse está falando assim, lembra? Lembra da onde caístes? Lembra da onde caístes? Então volta ao primeiro amor. Então, o povo era fiel. O povo, talvez tem pessoas que falam assim, poxa pastor, eu fui fiel. Não é que você foi fiel. Você tem que ser fiel hoje, amanhã e até o final da sua caminhada.
Ah, eu fui. Então você foi. Você não está sendo. Você foi fiel. Então, volte a ser. Volte a ser fiel. Hoje e amanhã e até o dia que o Senhor Jesus te chamar. Amém? Para o seio de Abraão. Glória a Deus. Então Deus vai acusar Israel de trocar sua glória por coisas vãs, coisas inúteis, né? Comparando o povo com uma esposa infiel que larga o seu marido para ir para os braços dos amantes. Então, está falando aqui que Israel trocou a glória dele por outros deuses, abandonaram o Senhor. Isso chama-se o adultério espiritual. Então, ele questionou porque Israel ele ia buscar ajuda. Ele continua falando, por que Israel vai buscar ajuda lá na Síria e no Egito, em vez de voltar para mim? Quando a pessoa ela perde a confiança em Deus, ela se depende de coisas e de pessoas, ela deixa de confiar em Deus para confiar nas pessoas. Então Israel estava buscando ajuda em outro país, na Síria, no Egito, que tinha prosperidade, que era a potência mundial da época, e esqueceram de buscar Deus. Tem pessoas assim, quando ela deixa de confiar em Deus, ela quer confiar em coisas e pessoas. Isso acontece quando nós deixamos o Senhor Jesus. Então a gente deixa o Senhor Jesus, então a gente deixa de confiar nele. Aí perdemos a confiança nele e colocamos a confiança em coisas, em pessoas, né? Então eles estavam confiando aqui no Egito porque abandonaram o Senhor e abandonaram a confiança. Então aqui é muito forte que aqui eles de fato, de verdade, viraram as costas para Deus. Isso aqui é algo tremendo, é algo glorioso. Aqui no capítulo 3, o capítulo 3 aqui é muito forte, né? O capítulo 3 começa assim, olha só, o capítulo 3, ele continua aqui exortando o povo, né? Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ele casar com outro homem, se casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela. Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com outros amantes e agora quer voltar para mim? Então aqui está falando, como nós estávamos explicando aqui, né, acerca do adultério espiritual. Então aqui a exortação fala do arrependimento. Deus ele sempre vai oferecer aqui o perdão, restauração. Então apesar da infidelidade do povo, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade. Sempre, sempre, sempre. Então, Deus aqui está dando aqui uma oportunidade para o povo de Israel. Então, para que possamos nos arrepender e confiar. Então, quando a pessoa ela se arrepende, confia em Deus, confessa os seus pecados, ela deixa o pecado. Então, essa é a visão de Deus. Então, ele estava comparando Israel com uma mulher que deixa o seu marido e vai procurar os amantes. Mas quando a pessoa ela se arrepende, quando ela confessa os seus pecados, Deus sempre foi assim, sempre vai ser. Ele vai estar de braços abertos. Deus, ele chama a pessoa para o arrependimento. Então, ele quer curar o povo da apostasia. E ele quer que o povo venha retornar à promessa dele, confiar nele. Esse é o nosso Deus. Deus também está te buscando aí agora. O nosso Deus está te buscando. É algo glorioso. Então, se a pessoa ela se voltar para Deus, ela pecou. Então, tem as consequências? Vai ter a consequência. Mas uma coisa é eu ter a consequência dos meus pecados sozinho. E outra coisa é eu ter as consequências, mas com o Senhor Jesus. É isso que eu quero que você venha entender. Pastor, o Senhor Jesus ele vai me perdoar? Sim, claro, ele vai perdoar. Pastor, vai ter as consequências?
Sim, claro, vai ter as consequências, mas se eu tiver com o Senhor Jesus, se eu me arrepender, se eu confessar os meus pecados, se eu abrir o meu coração para Ele, a caminhada com Jesus é bem mais fácil. Ele vai me ajudar, ele vai me fortalecer, ainda que a minha colheita seja de consequências, mas com o Senhor Jesus, tudo se torna melhor. Então, Deus estava chamando aquele povo, se volta para mim. Poxa vida, se volta para mim. Isso faz toda a diferença. Do verso 6 ao verso 11, está aqui sobre a lamentação da infidelidade de Judá. Apesar de ver o que aconteceu com Israel, você sabe que o norte, ele não aprendeu a lição e continua a hipocrisia. Você sabe que tinha Judá, que era do reino do lado do sul, e também Israel do lado do norte. Era dividido. Então o norte caiu na destruição. E Judá, vendo tudo isso, a idolatria, o povo virando as costas, a terra sendo destruída, e Judá vendo, não aprendeu com os erros. E nós temos que aprender. E mesmo assim, Deus estava chamando para o arrependimento, exortando o povo para confessar os seus pecados. Então aqui a visão do futuro que Deus, ele termina o verso 3 com a visão do futuro que Deus reunirá o seu povo e Jerusalém e será chamada o povo do Senhor, com todas as nações adorando o verdadeiro Deus. É muito forte. Eu creio que esse dia vai chegar, né? Então, tem a mensagem do juízo? Sim, tem a mensagem do juízo, mas também tem uma mensagem de esperança. Então, vai haver os remanescentes, né? E Deus vai fazer aqui uma grande restauração. É como se fosse o filho pródigo, que ele decepcionou seu pai, pediu herança com o pai vivo, ele virou as costas, foi para o mundo, gastou tudo que tinha, quebrou a cara, mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos. Esse é o nosso Deus. E fez uma grande festa. O meu filho que estava perdido foi encontrado e que estava morto ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Ele está de braços abertos. É só você querer. Tá certo? O livro de Jeremias é um livro extraordinário. E nós vamos continuar aqui amanhã com mais 3 capítulos. Hoje foi 2. Amanhã nós vamos ler mais 3. E assim, logo, logo nós vamos terminar. E eu estou passando aqui também para te desejar uma terça-feira abençoada. E daqui a pouco, às 19h30, vamos estar ali na igreja, no mês profético de Esté. E Deus vai abençoar, desculpa, de Esté não, de Ana. Falamos tanto de Esté no domingo, né? Ana tinha aquela esterilidade e ela concedeu a luz. Um milagre aconteceu. E eu tenho certeza que tudo que está travado na tua vida vai destravar, porque Deus vai abençoar. Tá certo? Avenida Guapira, 815, às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até amanhã, se o nosso Deus permitir.